No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler nessa tarde está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, os versículos 33 até o 43. Diz o texto: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 33 até o 43. Queridos irmãos, nesse texto que nós estamos lendo no dia de hoje, do Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versos 33 a 43, nós podemos visualizar o contexto daquele tempo. O que estava acontecendo naquele momento? Fato era que naquela circunstância, Jesus já sabia que ia ser crucificado. Momentos antes, ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Ele ministra para os seus discípulos. Jesus já sabe claramente o que vai acontecer alguns momentos depois. Jesus ministrando para os seus discípulos, ele declara o seu amor para com eles. Jesus ministrando para os seus discípulos, ele pega uma bacia para lavar os pés dos seus discípulos. Inclusive para lavar os pés de Judas, que por dinheiro entrega ao mestre. Jesus ora ao Pai. Jesus, naquele contexto, ele intercede pelos seus discípulos. Jesus intercede por todos nós, segundo o texto bíblico.
Era um momento crucial. Jesus vai, parte o pão e diz aos seus discípulos: este é o meu corpo, que entrego por vós. Na sequência, ele pega o cálice e diz: este é o meu sangue, que será derramado por vós. Depois desta celebração, ele vai para o monte orar. E ele clama ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Orando com essa intensidade, ele volta para os seus discípulos que estão dormindo. Ele os desperta e volta a orar, e depois volta a ter com seus discípulos que novamente estão com os olhos pesados, dormindo novamente. É um momento intenso. Jesus não foge dessa hora, meu querido. Muito pelo contrário, ele encara aquela situação. Ele vai até o fim. Você com certeza já sabe o contexto de tudo que aconteceu ali. Jesus é entregue ao sinédrio. E aqueles homens fazem uma falsa acusação. Arrumam falsas testemunhas. E logo pela manhã, os levam a Pilatos e dizem que Jesus é uma ameaça para Pilatos. Pilatos o envia a Herodes, que estava nessa época em Jerusalém. Ali Jesus é humilhado e novamente enviado a Pilatos. Pilatos tenta açoitá-lo, tenta soltá-lo, mas as autoridades judaicas estavam ali decididas a crucificá-lo. Por um instante, a mulher de Pilatos o repreende: não mexe com esse homem é um homem de Deus. Ele então tem uma ideia, tentando sair dessa situação, e diz: bom, é costume soltar alguém e penalizar alguém na cruz. Nesta época. Ele coloca essa decisão nas mãos daquele povo, nas mãos do sinédrio, nas mãos dos judeus. E ele pergunta: entre Jesus e Barrabás, quem devo soltar e quem devo crucificar? E a multidão eufórica, numa só voz, diz: solte Barrabás. E quanto a Jesus, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aquela multidão uniu num só tom, com muita força, e decidiram a crucifixão de Jesus. Eis que nesse momento, meus irmãos, naquele lugar, naquele monte, naquela montanha chamada Caveira, o Gólgota, surgem 3 cruzes. Três cruzes esperando os seus condenados. A partir de então, algo que poucas vezes nós percebemos acontece. Que até então é um ladrão na cruz, é um ladrão do outro lado, é Jesus no meio, é a crucifixão, mas algo que poucas vezes percebemos acontece naquele monte. 3 cruzes são levantadas, 3 homens são pendurados, são crucificados, são condenados à morte. Nós sabemos muito bem que a cruz é símbolo de maldição. Todos os condenados eram jogados na cruz, crucificados. Segundo a história, havia muitos tipos de cruz. Segundo a história, muitas pessoas eram crucificadas por causa dos seus delitos.
Era costume que as pessoas fossem condenadas na cruz, fossem mortas na cruz, segundo os seus delitos, seus crimes. Mas, nesta situação, algo único acontece, porque há um justo agora na cruz. Alguém que não tinha delito, alguém que não tinha pecado, alguém que não tinha se manchado no pecado, nem diante dos homens, nem diante de Deus, mas estava ali. E todos os julgavam como condenado, como malfeitor. É aquela cruz que estava no centro. Era a cruz de Jesus. Aquela cruz agora, ela tinha um símbolo. Ali estava um significado diferente, bem diferente dos que normalmente aconteciam ali. O versículo bíblico 33 vai dizer o seguinte: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mas o centro estava a cruz de Jesus, o Filho de Deus. Ali, meu irmão, não estava um bandido, um ladrão, um assassino. Ali estava o Rei da Glória. Ali estava aquele que fez o firmamento, o justo juiz. É ele que estava na cruz. E ele estava ali porque assumiu o meu e o seu lugar. Por isso ele estava ali. Ali, meu querido, o Pai o abandonou. Ali o Pai o desamparou, o desprezou, porque quando o Pai olhava para a cruz, ele não via o seu filho, mas ele via todo o pecado da raça humana. Ali a ira de Deus estava sendo satisfeita, precisava haver derramamento de sangue para que o homem fosse perdoado, mas não poderia ser mais o sangue de animais, deveria ser o sangue de um justo. O sangue de animais não apaga pecado, somente o sangue de um homem, mas esse homem não poderia ser qualquer homem. Tinha que ser o justo. Tinha que ser Deus. E era Deus que estava ali. Era o Filho, crucificado, por mim e por você, por nossa causa. Deus abandonou aquela cruz. Deus desamparou Jesus na cruz, porque Deus não poderia contemplar o pecado que estava ali. Por isso mesmo Jesus lança uma pergunta: meu Deus, por que me abandonaste? Por incrível que pareça, meu irmão, a cruz do meio, do centro, revela um amor imensurável. Um amor sacrificial. Se é que você me entende, meu irmão. Alguém tinha que satisfazer a ira, alguém tinha que morrer, porque Deus é justo e nunca, jamais, Ele poderia conceder que o homem fosse salvo, fosse para o céu com o pecado. Alguém tinha que pagar a culpa. Sabe, Jesus não foi preso, não foi morto por causa da traição de Judas. Jesus não foi morto por causa do sinédrio. Segundo a Bíblia, nós encontramos o texto que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Entregou seu único filho para morrer, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo que entregou seu filho. Amor sacrificial. Dá para entender, meu irmão? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para ser crucificado na cruz. Jesus foi punido por Deus.
por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Jesus foi punido por Deus por causa dos nossos pecados. De que forma Deus olha para a raça humana? De que forma Deus vê a maneira que nós aceitamos esse sacrifício? Se é que o aceitamos. Será que nós estamos dando conta de que o Filho de Deus morreu por cada um de nós na cruz? Será que o nosso comportamento, a nossa vida, evidencia que nós realmente aceitamos esse sacrifício de Jesus na cruz? Ou não? A cruz do centro. Ali na cruz, alguém estava crucificado, mas não era qualquer alguém. Era Jesus. Aquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. É muito forte a cena. Mas do lado esquerdo nós encontramos uma outra cruz. Enquanto a cruz do centro significa a salvação, o perdão e a misericórdia, a cruz da esquerda significa a zombaria, o sarcasmo, a ingratidão. Veja no versículo 29, o que nós encontramos no versículo 29. Voltando um pouco no texto. A cruz da zombaria. Aliás, no versículo 39, diz o texto que um dos malfeitores que estava tão próximo, olha que oportunidade que aquela pessoa, aquele jovem perdeu. Versículo 39, um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Segundo o relato, meus irmãos, Cristo foi crucificado às 9 da manhã. E as pessoas que passavam por ali diziam, e aí, filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E aí, filho de Deus, faz alguma coisa, você não é o filho de Deus? E caçoavam, e sarcasticamente o reverenciavam, dobravam seus joelhos, fingiam orações e louvores, de maneira sarcástica. E davam risadas e gargalhadas, porque eles olhavam para aquele homem aparentemente impotente, e não entendiam que ali estava o nosso pecado sobre aquele homem. Algo sobrenatural estava acontecendo ali. Não era mais uma crucifixão comum, como acontecia normalmente naquela região. Não, algo espiritual estava acontecendo ali. O cordeiro estava sendo imolado para que o pecado de cada um de nós fosse pago, meu irmão. Todo o pecado fosse pago, para que hoje nós pudéssemos aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar o Senhor Jesus como o nosso suficiente Salvador e termos o perdão. Não existe um outro jeito, meu irmão, de sermos salvos se não aceitarmos Jesus como nosso Senhor e o único Salvador. Mas naquele momento, aqueles homens e mulheres, sarcasticamente, não entendiam o significado do crucificado ao centro e zombavam. Semelhante também a este ladrão, a este indivíduo que estava crucificado do lado esquerdo de Jesus. Mas num determinado momento, Jesus, ele usa a cruz como um púlpito. E ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes estes que sarcasticamente estavam ali. E Jesus diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Aquele ladrão crucificado da esquerda, estando tão perto de Jesus, ele continua com o coração duro. Ele não se quebranta. Irmãos, não é isso que acontece também nos dias de hoje. Pessoas estão tão perto de Jesus, mas não se convertem, não mudam de vida, não nascem de novo. Não se submetem ao Senhor, não o respeitam e não o aceitam como Senhor. Estão tão perto, estão nos templos, nas catedrais, nos santuários, e estão ali. Mas o coração está duro. Estão participando, estão frequentando, estão até trabalhando nas coisas religiosas. Mas o coração está fechado e duro, não se convertem, não mudam de vida e não nascem de novo. Irmão, aquele ladrão estava tão perto de Jesus. Interessante que ele usa uma palavra tão comum no nosso meio. Ele diz, salva-te a ti e salva a nós. Interessante, parece que ele está querendo se converter, mas não. Ele estava sofrendo, ele sabia que ali seria o fim dele, ele queria só um alívio da dor, ele queria sair daquela cruz, ele queria que Deus fizesse um milagre, um prodígio, uma maravilha, e ele acabasse saindo daquela cruz, mas continuaria na sua vida egoísta, na sua vida criminosa, imoral, e o seu coração duro. Ele queria esse tipo de salvamento, ele queria um salvamento que aliviasse a dor dele. Irmãos, e não é isso que muitos estão procurando hoje? Uma salvação só que alivia a dor. Uma salvação só que tira os problemas e as dificuldades. Muitos estão querendo esse tipo de salvação. Muitos estão até testemunhando esse tipo de salvação. Que tira sofrimento, que tira dor, que alivia nosso fardo. Mas permanecem com o coração duro e fechado e não nascem de novo. Era esta oração que aquele ladrão estava fazendo. Meu Deus do céu, quantas das vezes orações estão subindo para o céu desse mesmo jeito, dizendo, Deus, cura a minha enfermidade, Deus, abre a porta do emprego, Deus, me dá prosperidade, Deus, cura essa doença, Deus, abençoa meu filho, Deus, abençoa minha casa. Mas nunca diz, Deus, eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura. Não. Aquele ladrão da esquerda, meu irmão, infelizmente, ele representa a nossa geração. Uma parcela enorme da nossa geração que está orando, que está falando com Deus, que está pedindo uma salvação simplesmente humana e carnal. Não querem nascer de novo e não querem abandonar o pecado, não querem abandonar a bebida, o cigarro, as novelas, não querem abandonar a droga, não querem abandonar a imoralidade, não querem abandonar o adultério, não querem abandonar a prostituição, não querem abandonar a corrupção, só querem alívio imediato para a sua dor e pelo peso que estão em seus corpos. Assim como aquele ladrão da esquerda. Além disso, eles não querem mais nada, não querem nem saber de Cristo. Esse é o tipo de salvação que aquele homem pede, e esse é o tipo de salvação que veicula em grandes concentrações religiosas que se dizem cristãs no nosso meio hoje em dia. Ele quer se aliviar do sofrimento. É a salvação instantânea do sofrimento. Que triste, meu irmão, porque ele tem uma oportunidade única de estar frente a frente com Jesus. Mas não, ele quer benefício, ele quer só alívio. Quantos de nós não estamos nesse mesmo sintoma de uma oração infrutífera, de uma oração letárgica, inerte, que só quer um alívio imediato? Interessante aquela oração, dizendo para Jesus, desce dessa cruz. Mas você já imaginou, meu irmão, se Jesus descesse daquela cruz? E você acha que ele não tinha poder para fazer isso? Você acha que se Deus interviesse naquele momento, Jesus não sairia com tranquilidade daquela cruz? Claro que sim. Aquela cruz não seguraria Cristo.
Mas por amor, ele foi até o fim. Porque se Jesus desce daquela cruz, nós desceríamos ao inferno. Aquela cruz é o que nos tira do inferno. Meu Deus do céu. Uma grande parte dos participantes de igreja hoje só querem cura. Só querem festa, só querem diversão. Mas a igreja não é um parque de diversão. A igreja não é um clube secular. A igreja não é uma associação de bairro. A igreja, meu irmão, não é um clube social. A igreja não é lugar de diversão. Carregar a cruz é uma outra coisa que não tem nada a ver com essas coisas, que não tem nada a ver com isso. Quem carrega a cruz, meu irmão, luta pela santidade. Quem carrega a cruz não se entrega. Quem carrega a cruz, mesmo sabendo das suas debilidades, ele luta, ele persiste, ele clama a Deus para que o ajude, para que o socorra. Aquele ladrão não queria saber dessas coisas. Aquele ladrão significa uma parcela muito grande da nossa geração. Que triste, meu irmão, porque de nada adianta estar do lado de Jesus. De nada adianta estar praticamente frente a frente com Jesus. É preciso muito mais. E eu peço a Deus, em meio a esta mensagem, que abra os nossos olhos, porque de repente nós podemos estar frente a frente com Jesus. E não o conhecermos como nosso Senhor. Mas nós aprendemos mais ainda naquele Gólgota. Naquele monte chamado Caveira. O versículo 40 nos revela algo muito interessante. Quando no versículo 39, este indivíduo da esquerda diz: salva-te a ti mesmo, salva-te a nós, tu és o Cristo. No versículo 40, o que está à direita acaba repreendendo este e diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha a oportunidade que este aproveitou. Ele se arrepende, do alto da cruz ele se arrepende. Por isso eu digo para você, meu irmão, sempre é tempo de arrependimento, e talvez o seu, o meu, seja o agora. Aquele rapaz da direita também era um ladrão. Ele estava na mesma situação do ladrão da esquerda. Ele não tinha mais nada, ele não tinha esperança. Ele não tinha ninguém por ele ali. Ele não tinha nenhum advogado. As luzes estavam todas apagadas, ele estava nas trevas. E por graça, num único momento ele olha para Cristo. Ele enxerga um justo naquela cruz. Ali no meio, bem próximo dele. Alguém que não tinha pecado, alguém que não roubou, alguém que não matou. Alguém que não era imoral, alguém que só falou de amor, alguém que curou, alguém que falou do reino do Pai. Alguém que perdoou, alguém que levantou o abatido. Alguém que curou feridas, estava ali, bem próximo dele, crucificado. Sabe, meu irmão, naquele momento de trevas, entra um temor no coração daquele jovem. Entra o temor no coração dele. E ele, talvez num dos últimos momentos de vida que ele tem naquela cruz, ele faz uma oração e ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor.
Olha a oportunidade. Olha o temor, olha a diferença que faz o temor no coração da pessoa. Enquanto o ladrão da esquerda não tinha temor, era sarcástico, queria sair daquele sofrimento. Aquele rapaz crucificado ao lado direito de Jesus faz uma oração. É bom a gente prestar atenção que nenhuma religião pode nos salvar. Os nossos méritos não podem nos salvar. Os nossos bens não podem nos salvar. A igreja que nós nascemos, que a nossa família nos ensinou a sermos religiosos, nossos avós, bisavós, tataravós e tantas pessoas que conhecemos, e o trabalho até que desenvolvemos dentro da nossa igreja, seja ela qual for, não pode nos salvar. Somente uma verdadeira conversão a Cristo. E tudo começa com o temor. Aquele rapaz teve temor no seu coração, que é algo que não existe mais nos nossos dias. É difícil de se encontrar. E ali no versículo 43, graças a Deus, ele vê uma luz no fim do túnel. Quando Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Meu irmão, dá para imaginar que aquele jovem, aquele rapaz, ele não tinha mais nada. Ele tinha alguns minutos de vida, mas ele ia morrer. Até às 18h eles tinham que estar mortos. Daqui a algumas horas eles estariam mortos, ele não tinha mais nada, mas ele aproveitou a oportunidade que surgiu. E como resposta ele ouve: hoje mesmo, não é amanhã, não é depois de amanhã, não, vocês não vão passar pelo purgatório, porque não existe purgatório, não, é hoje mesmo. Meu irmão, que grande revelação, aceitar a Cristo, a salvação, ela não vem por consórcio, ela não vai ter que esperar você ficar se queimando num lugar que inventaram chamado purgatório, não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não estava mentindo, Jesus não estava fazendo poesia, meu irmão. Hoje é hoje. O que será que passou na cabeça daquele homem da esquerda? Talvez o coração dele fosse quebrantado e o homem da esquerda também se converteria, mas não, ele continuou estático. A Bíblia não relata nada mais sobre o homem da esquerda. Provavelmente o coração ficou duro, ele queria sair simplesmente daquele sofrimento e continuar a sua vida. Mas aquele jovem do lado direito de Cristo, houve uma resposta que realmente, meu Deus do céu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós estamos lendo passagens e mais passagens, e nós estamos aprendendo dia após dia, versículo após versículo da Sagrada Escritura tem nos ensinado. Que a salvação está aí, meu irmão. Que a salvação é algo verdadeiro e palpável, que é necessário começar com o temor, ter temor a Deus, aceitar, se submeter à tua palavra. Meu Deus do céu. Até quando nós vamos insistir em pagar para ver, em deixar as coisas como estão e seguir o rumo? Vamos lá, eu quero fazer o que eu quero fazer, eu sou independente, eu quero fazer o que der na minha cabeça, eu não quero prestar conta para ninguém, nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para ninguém, nem para o meu esposo, nem para minha esposa, nem para Deus. Eu não quero saber de nada, eu quero viver a vida como um libertino. Eu quero viver os prazeres da vida, eu quero experimentar tudo que eu quero experimentar. Meu irmão, isso não está longe não. Nós estamos numa geração que realmente querem esse tipo de liberdade. Mas aqui nós aprendemos, meu irmão e minha irmã, que muitas das vezes nós estamos próximos de Cristo. Nós estamos bem próximo de Cristo.
mas o nosso coração está longe. De que lado você está? Jesus disse, tome a sua cruz e siga. Aqueles 2 homens estavam com a sua cruz. Mas o da esquerda representa alguém que não está nem aí. O da direita representa alguém que pode e deve, com temor, pedir a misericórdia de Deus. De que lado você está? Pensa, meu irmão. Pensa, minha irmã, de que lado você está? Que tipo de oração nós temos feito a Deus? Livra-me! Me dá prosperidade! Me dá cura! Ou, lembra-te de mim, Senhor. Livra-me, me cura, me dá prosperidade, me dá emprego, a cura. Ah, Senhor, eu quero viver na plenitude do Senhor. Aleluia, lá, bacana, lá, baçarabalás. Ou, lembra-me, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. De que lado nós estamos? Veja, meu irmão, nós podemos estar eufóricos. Eu quero a cura, Senhor. Eu quero continuar a minha vida. Eu quero descer dessa cruz, ir lá, trabalhar na empresa. Eu quero construir minha casa, eu quero casar. Senhor, quero ter filho, quero viajar. Ah, eu quero ser independente, Senhor. Oh, Deus abençoa. Recanda, lá. Ou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. De que lado nós estamos? É importante nós aprendermos com o Gólgota. É importante nós aprender com essas 3 personagens que foram crucificadas lado a lado. E fazer essa pergunta, de que lado nós estamos? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. E que Ele lembre-se de nós. Em nome de Jesus. Amém.